Vencer o desamor, resumo do capítulo 41. Em 1993, Guadalupe pergunta por Joaquim na cadeia. A guarda conta para Guadalupe que a esposa de Joaquim teve problemas no parto e a embriagada pergunta qual foi o sexo do bebê que nasceu. A policial garante a Guadalupe que Joaquim não vai lembrar dela no meio de tantos problemas. Na atualidade, Guadalupe agradece a Antero por ter se reabilitado. Bárbara pretende sair do local para tomar ar, mas Imelda a impede. Gael afirma para Romena que ela não tem motivos para demiti-lo. Gael garante a Romena que não pode ficar sem trabalho só para que ela não fique incomodada. Gael conta a Romena que só vai procurá-la por problemas do escritório. Daphne agradece o apoio de Álvaro. Álvaro afirma para Daphne que vai seguir sendo tio de seus filhos, mesmo que ela não seja a filha biológica de Joaquim. Ariadna revela a Álvaro que ele tem um coração enorme e pega em seu peito. Álvaro conta para Ariadna que tenta ser sensato e pensa em beijá-la. Ariadna ressalta para Álvaro que por mais que alguns queiram certas coisas, devem admitir que é impossível conseguir. Álvaro se despede de Ariadna. Gema procura por Yolanda no hospital, que reprova a atitude da garota em ter demorado tanto para acompanhar a evolução de sua gravidez. Yolanda orienta Gema e afirma que a garota, embora seja adolescente, deve ser mais responsável. Yolanda recomenda Gema para um ginecologista. Bárbara sai correndo após acabar a missa alegando que não se sente bem. Antero questiona a fuga de Bárbara. Antero lamenta que Bárbara não tenha conhecido Lupe. Efigênia conta que é amiga de Bárbara e Lupe estranha seu sobrenome. João José estimula Romena a demitir Gael. Romena pergunta se a relação entre Daphne e João José era uma farsa. João José nega e garante para Romena que seu relacionamento com Daphne não vai acabar assim. A ginecologista alerta que a alimentação de Gema não está adequada. E Yolanda deduz que Gema está com anemia. A médica aconselha Gema a mudar seus costumes alimentícios. Guadalupe conta para Antero que gostou dos moradores do bairro e sentiu vontade de conhecer Bárbara. Efigênia comenta com Guadalupe que Bárbara está viúva. Guadalupe descobre que Bárbara é viúva do advogado Joaquim. Efigênia alega que pensou ver Romeu na rua e Antero a repreende. Guadalupe confessa que Romeu não permite suas visitas no presídio. Ariadna conta para Gema o que aconteceu com Daphne e Gael. Érica se preocupa com Gema. Gema conta a Érica que já está melhor. Daphne reclama por Ariadna já ter dito a verdade para Gema. Bárbara resmunga por ter que jantar com as companheiras que conspiram contra ela e tenta sair para comer na cozinha. Gema convence Bárbara a permanecer. Daphne briga por Bárbara culpá-la pela situação e fazê-la passar que não é filha de Joaquim. Daphne reclama que todos os segredos de Bárbara estão prejudicando todo mundo. Ariadna pede a união das mulheres para enfrentar os problemas. Bárbara confessa que Guadalupe reapareceu. Álvaro conta para Bruno que está inquieto, pois Olga voltou para sua vida e quer ser sua amiga. Bruno teme que Álvaro se envolva com Olga de novo, mas o arquiteto não acredita. Ariadna pensa que Guadalupe pode ter mandado as ameaças e reaparecido propositalmente. Daphne pede que Bárbara conte logo a verdade para Gael. Ariadna sugere que Bárbara confronte Guadalupe. Bárbara promete averiguar o que Guadalupe está fazendo no bairro. Eduardo reclama do descaso de Linda, que está pesquisando as barrigas de aluguel. Linda planeja conseguir uma moça na Califórnia por ser mais fácil. Linda explica para Eduardo como funciona o processo. Todas discutem no jantar e Ariadna se desespera. Ariadna pede organização às colegas. Ariadna sugere que a casa deve ser vendida e repartida em partes iguais. Bárbara deseja fazer outro DNA em Daphne, pois desconfia dela e suspeita que a moça seja filha de qualquer um que Josefina tenha se envolvido no passado. Daphne planeja mostrar seu sinal de nascença para Bárbara, mas a rabugenta recusa ver. Daphne acusa Bárbara de mentir para todos. Daphne ameaça contar a verdade e Ariadna intervém. Gema defende Bárbara e Bárbara deseja que Ariadna e Daphne saiam de sua casa. Gema conversa com Evita sobre sua saúde e promete se cuidar. Ariadna ajuda Bárbara nos presentes para o bazar. Ariadna pretende usar a ocasião para se aproximar de Guadalupe. Ivete estranha que Gael esteja trabalhando no sábado. Gael afirma que está trabalhando no sábado para não ter que encontrar Romena no escritório. Ivete defende Romena para Gael. Bárbara não encontra Guadalupe. Bárbara cumprimenta Efigênia. Efigênia conta a Bárbara que Guadalupe é a responsável por uma das tendas e vai chegar logo. Efigênia comunica a Bárbara que conversou sobre ela com Guadalupe. Bárbara conta para Ariadna que Efigênia é uma linguaruda e teme o ataque da mãe de Gael. Daphne e Gael conversam pelo celular.
Gael afirma para Daphne que não se importa com os comentários de Bárbara e quer lhe propor algo sério. Gema dança com Tadeu. Álvaro chega com Dino e anima o sobrinho. Álvaro chama Gema de prima. Gema conta para Álvaro que Bárbara saiu com Ariadna e o deixa confuso. Bárbara cumprimenta Imelda no bazar. Bárbara recebe outra ameaça anônima e se sente mal. Bárbara pede para sentar e Ariadna lê a mensagem. Gael tranquiliza Daphne. Gael convida Daphne para morar com ele. Gael tenta convencer Daphne a morarem juntos, mas ela recusa. Gael teme que Bárbara expulse Daphne de casa e estranha ela ainda não ter expulsado. Álvaro chama a atenção de Gael por estar com Daphne na casa sabendo que Bárbara não aprova. Ariadna tranquiliza Bárbara e a chama para ir embora. Imelda se preocupa com a pressão de Bárbara e sai para conseguir um remédio. Bárbara conta para Ariadna que sua amiga é exagerada. Bárbara afirma para Ariadna que já tem certeza que a autora das ameaças é Lupe. Efigênia conta a Bárbara e Ariadna que Guadalupe se sentiu mal e não vai mais ao local. Bárbara não acredita e chama Guadalupe de covarde. Bárbara confessa que não quer pedir o endereço de Guadalupe para Efigênia e Antero, pois vai levantar suspeitas. Bárbara planeja procurar a ficha de Guadalupe entre os documentos de Joaquim. Álvaro conta para Gael que Bárbara está com raiva de Daphne e sua família. Gael não entende o motivo de Bárbara ainda não ter impugnado o testamento. Álvaro concorda com Gael que o testamento não deve ser anulado. Álvaro orienta Gael em sua relação com Daphne. Álvaro conta para Gael que Calixto não é um bandido qualquer e o preocupa. Calixto mexe o dedo no hospital e a enfermeira corre para socorrê-lo. Bárbara briga com Gael por estar em sua casa. Gael exige saber da mãe o que Calixto procurava e a madame tenta despistá-lo. Bárbara deduz que Gael foi ver Daphne e tenta mudar o assunto. Gael admite para Bárbara que está apaixonado por Daphne, mas a viúva não aprova a relação entre eles. Gael insiste que a família deve amparar Daphne por ser o desejo de Joaquim. Bárbara afirma que Daphne sequer lembra de Joaquim com carinho, e Gael defende a camponesa. Gael alega que algumas situações são imperdoáveis e exige que Bárbara respeite a vontade de Joaquim. Bárbara conta a Daphne que ela não está autorizada a receber Gael na casa. Daphne lembra que a casa também é dela. Bárbara lamenta não ter dinheiro para se livrar de Daphne e exige que ela não se meta em seus assuntos. Daphne conta para Bárbara que Gael a convidou para morarem juntos. Bárbara sugere que Daphne se afaste de Gael por sua própria iniciativa, ou, do contrário, vai buscar uma maneira de acabar com o relacionamento do casal. Daphne sugere que pode falar a verdade, mas Bárbara não sente medo e afirma que a camponesa seria tão prejudicada quanto ela, pois Gael também não a perdoaria. Bruno liga para Álvaro em pleno domingo. Bruno conta para Álvaro que eles venceram o concurso. Bruno parabeniza Álvaro pelo feito e promete falar diante de todos que ele foi o criador do projeto e principal responsável pela vitória, e por essa razão o transformou em seu sócio. Álvaro olha o contato de Ariadna. Bárbara conta a Ariadna que deve encontrar Guadalupe. Ariadna teme que Bárbara não consiga. Ariadna sugere que Bárbara não será ameaçada caso revele a verdade para Gael, mas ela recusa, pois teme que o empresário não a perdoe. Bárbara planeja usar Efigênia para chegar em Guadalupe. Ariadna apoia Bárbara e a surpreende. Daphne pensa nas palavras de Bárbara. Daphne é procurada para uma aula particular. Álvaro manda uma mensagem para Ariadna convidando para a celebração do projeto. Olga liga para Álvaro e o parabeniza. Olga convida Álvaro para um encontro e ele pede para pensar, pois está esperando uma resposta. Ariadna não responde Álvaro. Gael reclama por todos terem que seguir as ordens de Bárbara. Daphne justifica Bárbara e surpreende Gael. Gael conta para Daphne que adora Bárbara. Daphne revela para Gael que Ariadna e Bárbara foram para a igreja. Gael planeja ir até a igreja para encontrar Bárbara com a bênção de Deus. Bárbara e Ariadna vão à casa de Efigênia. Ariadna lê a mensagem de Álvaro e despista Bárbara. Ariadna conta para Álvaro que não pode encontrá-lo. Álvaro se decepciona com a resposta de Ariadna. Gael procura Antero, que também o chama de Romeu, e pergunta há quanto tempo ele está livre. Antero se surpreende com a semelhança entre Gael e Romeu e pensa que o jovem é Romeu disfarçado. Gael conta para Antero que 3 pessoas já o confundiram com Romeu. Gael pergunta a Antero quem é Romeu. Bárbara agradece os conselhos de Efigênia. Ariadna elogia Efigênia. Ariadna tenta apurar informações sobre Guadalupe com Efigênia. Ela conta para Bárbara que aluga um quarto para Guadalupe. Ariadna pede para conhecer Guadalupe e Bárbara concorda. Antero conta a história de Romeu para Gael.
Antero fala para Gael que Guadalupe passou por várias provações e, apesar de estar arrependida, passa por dificuldades por não ter dinheiro. Antero revela a Gael que Romeu não quer ver Guadalupe. Antero descobre que Gael é filho de Bárbara. Antero dá um endereço de Efigênia e Guadalupe para Gael. Olga e Álvaro brindam pelo prêmio. Álvaro relembra a Olga que o casamento entre eles não acabou bem. Olga pede a Álvaro que esqueça os rancores. Álvaro estranha o empenho de Olga em querer esquecer o passado. Álvaro deseja saber a intenção de Olga. Olga pede a Álvaro que volte a trabalhar em sua empresa. Guadalupe lembra de Efigênia falando de Bárbara. Bárbara reclama do bairro e Ariadna procura pelo número da casa de Guadalupe. Gael também caminha pelo bairro e procura por Guadalupe. Guadalupe repete o nome de Bárbara ao falar sozinha. Guadalupe recebe uma visita e se aproxima da porta. Guadalupe fica prestes a abrir a porta. Vencer o desamor, resumo do capítulo 42. Um ano antes, Álvaro alega que o sistema de iluminação da empresa não é funcional e só não falou diante de todos para não deixar Olga mal. Olga é ignorante com Álvaro. Álvaro afirma que é impossível discutir sobre trabalho com Olga. Paulo percebe que a situação entre Álvaro e Olga não está boa. Olga critica Álvaro para Paulo. Paulo garante para Olga que ela é a mulher perfeita e expõe suas qualidades. Paulo beija Olga, que rejeita. Paulo conta para Olga que todos os homens dariam qualquer coisa por ela. Olga corresponde ao beijo de Paulo. Na atualidade, Piolho procura Guadalupe. Guadalupe pergunta a Piolho se ele viu Romeu. Guadalupe agradece o apoio de Piolho, que continua visitando Romeu. Piolho conta para Guadalupe que Romeu está bem e sabe se cuidar. Gael vê Bárbara e Ariadna. Bárbara tem medo e não se sente segura em entrar na vila onde mora Guadalupe. Álvaro revela a Olga que já é sócio de Bruno. Olga tenta convencer Álvaro a aceitar sua proposta. Álvaro afirma para Olga que suas prioridades mudaram e por isso quer recomeçar do zero. Olga se surpreende com a postura de Álvaro. Álvaro revela a Olga que quer fazer apenas o que lhe apaixona. Ariadna tenta convencer Bárbara a encontrar Guadalupe e demonstrar que não sente medo. Bárbara concorda e entra com Ariadna. Guadalupe sai com Piolho e consegue ver Bárbara e Ariadna se aproximando. Eduardo manda um e-mail para Conrado alegando que sua situação financeira não é boa e a única oferta que pode fazer para Ariadna é ceder sua parte da casa de Bárbara. Linda flagra Eduardo e pede para o marido esquecer o assunto. Linda se anima em contratar uma barriga de aluguel. Olga tenta apurar se Álvaro tem uma nova paixão. Álvaro conta para Olga que vai ao evento apenas com Bruno. Olga se oferece para acompanhar Álvaro. Álvaro se incomoda por Olga estar bebendo grávida, mas ela o despreocupa. Olga percebe as mudanças no comportamento de Álvaro. Álvaro conta para Olga que após o divórcio ficou com depressão e quase se transformou em um alcoólatra. Álvaro confessa para Olga que foi Ariadna quem o ajudou, e a empresária ironiza. Ariadna bate na porta do quarto de Guadalupe. Piolho sai e Bárbara pede para falar com Guadalupe. Piolho fala para Bárbara e Ariadna que Guadalupe viajou, mas elas não se convencem e o questionam. Ariadna deixa seu contato com Piolho. Piolho conta para Ariadna que se chama Marcos, mas no bairro é conhecido por seu apelido. Daphne liga para Gael e pergunta onde ele está. Gael despista Daphne e sai. Tadeu e Clarinha revelam a Gema que não estão com fome. Gema canta e dança para animá-los. Gema percebe a presença de Daphne e fica envergonhada. Daphne sugere que Gema se dedique à música. Daphne aconselha Gema e conta que é muito difícil ser mãe. Daphne conta para Gema que a maternidade é a profissão mais longa do mundo. Piolho pergunta o motivo de Guadalupe estar sendo procurada. Guadalupe revela para Piolho que tem pendências do passado com Bárbara, mas não se aprofunda. Piolho acredita que Bárbara e Ariadna não vão desistir de encontrar Guadalupe. Lupe conta para Piolho que vai se mudar e pede sua ajuda para vender algumas coisas. Bárbara debocha do bairro. Ariadna insiste para que Bárbara revele a verdade para Gael com calma e amor. Bárbara segue sem querer contar os fatos para Gael. Gael chega e pede para falar com a mãe. Bárbara conta para Gael que estava no bazar com Ariadna. Álvaro aparece e Bárbara reclama pela presença constante dos filhos na casa. Álvaro alega que foi apenas levar Dino para brincar com Tadeu. Bárbara afirma para Álvaro que não vai permitir que Dino seja o mascote da casa. Gael pede para falar seriamente com Bárbara. Eduardo recusa as sugestões da esposa de moças que possam gerar o bebê. Linda aceita a exigência de Eduardo e ele comemora. Gael pede para se reconciliar com Bárbara. Gael ressalta que ama Bárbara, mas não pode fazer de sua vida apenas o que ela quer.
Bárbara afirma para Gael que ele escolheu a mulher menos indicada. Gael discute com Bárbara por Daphne. Bárbara proíbe Gael de voltar em sua casa para ver Daphne. Gael lamenta sua briga com a mãe. Ariadna parabeniza Álvaro pelo prêmio. Tadeu conta para Álvaro que prefere brincar com Dino do que com o drone de Eduardo. Ariadna agradece o apoio de Álvaro. Álvaro conta para Ariadna que ter um mascote é essencial para crianças com a condição de Tadeu. Álvaro revela para Ariadna que está pesquisando sobre a doença de Tadeu para ajudá-la. Álvaro convida Ariadna para o café da manhã da entrega do prêmio. Ariadna não reage da forma que Álvaro esperava e ele a pede para esquecer o convite. Gael confessa para Daphne que Bárbara e Ariadna estão lhe escondendo alguma coisa. Daphne conta para Bárbara que se sente mal ao estar com Gael pelo segredo, e a madame pede que a enteada se afaste do filho. Bárbara descobre que Gael a seguiu e fica apavorada. Daphne coloca Bárbara contra a parede. Bárbara planeja falar com Gael. Daphne fica feliz por receber seu primeiro aluno, e Gemma o recebe. Daphne permite que Clarinha brinque no jardim. Daphne descobre que seu aluno é João José. Bárbara vai ao escritório e encontra Romena e Ivete. Romena conta para Bárbara que colocou Gael para trabalhar em casa para evitar um encontro desagradável entre eles. Bárbara liga para Gael, que não atende. Gael volta ao bairro e uma quadrilha o ameaça, pois o confundiram novamente com Romeu. Gael conta que não é Romeu e é ameaçado com uma faca. A quadrilha alega que é a nova dona do bairro e Gael, Romeu, não é mais ninguém por ali. Piolho observa de longe. Piolho reconhece que Gael não é Romeu, mas admite que o confundiria se não tivesse visto o criminoso no dia anterior na cadeia. Gael pede a Piolho que o leve até Romeu. Ariadna conta para Conrado que não vai aceitar a proposta de Eduardo. Eduardo afirma para Esteves que não vai permitir que Linda tenha um filho e vai lhe enrolar até que ela desista. João José não presta atenção na aula e deixa Daphne incomodada. Daphne testa os conhecimentos de João José e comprova que ele não estava atento. João José pede o apoio de Daphne. Daphne conta para João José que não dá aulas desde que estava grávida de Clarinha. João José tenta apurar mais sobre o passado de Daphne. Daphne esclarece que Nestor sempre a apoiou. Ariadna agradece a Cassandra por se interessar por Tadeu. Ariadna comenta sobre o convite de Álvaro para Cassandra. Cassandra pede que Ariadna não se sinta mal por um convite de amigos. Piolho conta para Gael que Romeu matou seu próprio pai sem saber. Piolho confessa a Gael que se afastou de Romeu pelo malandro ser barra pesada. Piolho não entende o motivo de Gael querer encontrar Romeu. Piolho admite que Gael é idêntico a Romeu e pensa em ajudá-lo. Bruno mostra a Álvaro seu novo escritório. Álvaro pede a Bruno para continuar trabalhando com os jovens. Bruno entrega o convite do prêmio para Álvaro, que pensa em Ariadna e Olga. Bárbara descobre que Calixto saiu do coma por alguns instantes. A enfermeira esclarece que Calixto ainda não está melhor e pode ter reagido involuntariamente. Daphne pede a João José que se empenhe na aula. João José paga a Daphne e celebra sua amizade. Gemma lembra a Poncho que ele está lhe devendo o pagamento da aposta. Gemma pede a Poncho que seja seu escravo por um dia. Poncho se insinua para Gemma. Érica e Lixa conversam com Gemma. Gemma conta às amigas que nunca mais vai conseguir se apaixonar. Bárbara revela que procurou Gael por todos os lugares, mas não encontrou. Mas Ariadna e Daphne não acreditam. Gemma defende Bárbara. Bárbara alega que contar a verdade para Gael não vai ser fácil, pois vai machucar o seu coração. Bárbara ressalta que ama Gael desde que o teve em seus braços e emociona Daphne, Ariadna e Gemma. Gael pesquisa por Romeu na internet e acha uma matéria sobre sua prisão e sobre a morte de Túlio. Bárbara fala com Gael pelo celular e pede para vê-lo, mas Gael recusa, alegando que está ocupado. Gael não consegue ver uma foto de Romeu. Piolho conta para Gael que já está tudo certo para ele encontrar Romeu. Ariadna revela para Stefânia que notou melhoras em Tadeu após a mudança de escola. Stefânia elogia Tadeu. Stefânia exalta o apoio de Álvaro com o sobrinho e Ariadna o elogia. Stefânia percebe o carinho de Ariadna por Álvaro e conta para ela como nasceu seu amor com o marido, afirmando que não se importou com os demais. Bruno e sua namorada, Ana Luísa, encontram Álvaro no evento. Bruno lamenta que Álvaro tenha ido sozinho. Álvaro é felicitado pelos empresários pelo prêmio. Olga avisa Álvaro que vai para a entrega do prêmio mesmo que não tenha sido convidada. Paulo provoca Álvaro e afirma que ele teve apenas 5 minutos de fama e sorte por ser o vencedor. Ariadna vê as fotos de Cassandra, entre elas uma dela com Álvaro no evento de Valdomiro. Ariadna fica pensativa sobre o convite de Álvaro.
Cassandra sugere que a Ariadna apareça de surpresa no evento. Álvaro e Bruno recebem o prêmio. Bruno agradece o apoio de todos e exalta o trabalho de Álvaro. Paulo observa com inveja. Álvaro afirma que renasceu como arquiteto e não teria conseguido sem o apoio de pessoas como Bruno e de outra que não está ali. Álvaro sai para ir em busca de Ariadna. Piolho conta para Gael que sabe quem ele é e alega que no presídio ele vai descobrir tudo. Piolho revela a Gael que Romeu já sabe que tem um irmão. Gael entra no presídio. Ariadna chega na premiação atrasada e descobre que Álvaro já foi embora. Ariadna percebe que esqueceu seu celular e entra no elevador. Olga sai elegante pelo outro elevador. Álvaro chega no jornal e fala com Cassandra, e a fotógrafa o conta que Ariadna acabou indo para o evento. Ariadna liga para Cassandra de outro número. Álvaro atende o celular de Cassandra e eles riem do desencontro. Ariadna conta para Álvaro que foi até o seu apartamento procurá-lo. Álvaro pede que Ariadna o espere em seu apartamento. Romeu e Gael se encontram pela primeira vez e ficam impactados com a semelhança. Romeu abraça Gael. Álvaro chega e surge um clima com Ariadna. Romeu revela que pensou que jamais se encontraria com seu gêmeo. Romeu afirma para Gael que eles são irmãos gêmeos. Romeu conta para Gael que Guadalupe o entregou para uma família rica e o deixou na pobreza. Álvaro confessa para Ariadna que não pode desfrutar de um prêmio sem seu apoio. Ariadna afirma para Álvaro que nada que digam os demais vai impedi-la de ser feliz. Álvaro pergunta se a jornalista tem certeza e ela confirma. Ariadna e Álvaro se beijam com paixão e fazem amor ardentemente pela primeira vez. Vencer o desamor, resumo do capítulo 43. Anos antes, Túlio pede a Guadalupe que não o procure na delegacia, pois os outros vão pensar que eles estão juntos. Túlio exige que Guadalupe se afaste dele. Em 1993, invadem a casa de Guadalupe pelo choro das crianças, que estão com fome. Os vizinhos pegam as crianças e lhes dão comida. Guadalupe pede a Joaquim que fique com Gael em troca de dinheiro, mas a princípio ele se recusa. Guadalupe tenta convencer Joaquim. Joaquim conta a proposta de Guadalupe para Bárbara. Bárbara alega que Joaquim nunca fez nada ilegal, mas ele afirma que no momento ela merece ser feliz após sua perda. Guadalupe olha para os seus filhos e pede perdão à Virgem. Guadalupe coloca uma medalha em Gael e conta para o bebê que ele vai ter uma boa vida, com condições que ela não seria capaz de proporcionar. Guadalupe acredita que com a ajuda de Joaquim vai conseguir se manter e sustentar Romeu. Guadalupe afirma para Joaquim que Túlio não se importa com os filhos. Joaquim dispensa Guadalupe e pede para não voltar a vê-la. Anos depois, Guadalupe admite para Romeu que era melhor tê-lo dado para adoção também, revelando que ele tem um irmão gêmeo que mora com um advogado e sua esposa. Romeu pergunta a Guadalupe se Gael sabe de sua existência. Romeu expulsa Guadalupe do hospital e eles se despedem. Na atualidade, Romeu conversa com Gael. Gael pensa que Romeu está mentindo, mas ele fala que está falando a verdade. Romeu conta para Gael que sabe de tudo desde que Guadalupe revelou durante sua internação. Romeu revela para Gael que ele foi vendido e não adotado. Gael faz questionamentos sobre Guadalupe e o bandido alega que não sabe nada da mãe. Gael acredita que seus pais não o comprariam e Romeu o desmente. Álvaro conta para Ariadna que seu amor por ela é um presente e uma surpresa da vida, jamais um erro. Ariadna concorda e se declara para o amado. Álvaro afirma para Ariadna que foi uma bênção ter seu apoio nos momentos mais difíceis. Ariadna pede a Álvaro que deixe o passado para trás e sejam felizes. Ariadna confessa para Álvaro que não se sente mais sozinha como antes. Álvaro pede para terminar seus dias com Ariadna e Tadeu. Ariadna garante a Álvaro que não vai deixar a felicidade passar. Olga pergunta a Paulo por Álvaro. Paulo conta para Olga que Álvaro saiu para encontrar uma mulher que o apoiou. Olga pensa que se trata dela e Paulo a desmente. Paulo não acredita que a sintonia de Álvaro e Olga dure muito tempo. Olga manda uma mensagem para Álvaro. Ariadna e Álvaro ressaltam sua felicidade, mas admitem que terão problemas com Bárbara e Eduardo e talvez até com Tadeu. Ariadna e Álvaro planejam superar todos os obstáculos e se beijam. Romeu conta para Gael que imaginava se encontrar com ele. Gael deseja falar com Bárbara e ressalta para Romeu que a viúva não é capaz de fazer o que ele disse. Gael se despede do irmão e deduz que aquela foi a primeira e última vez que se viram.
Romeu afirma para Gael que sempre que ele se olhar no espelho também vai vê-lo. Gael sai transtornado da penitenciária. Piolho pergunta a Gael como foi sua conversa com Romeu. Gael admite para Piolho que não sabe o que pensar, pois não acredita que Bárbara tenha sido capaz de comprá-lo. Gael se sente mal por Guadalupe tê-lo vendido como um cachorro. Piolho consola Gael, mas afirma que Romeu não tem necessidade de mentir para o irmão, pois também sofreu com a situação. Gael pensa na revelação de Daphne sobre Lúcia e de quando encontrou uma medalha entre os pertences da mãe. Bárbara fala para Gemma que Gael não lhe atende. Bárbara tem um mau pressentimento e Gemma tenta consolar a tia. Clarinha pede a Gemma para brincar no jardim e Bárbara pergunta onde está Daphne. Gemma conta para Bárbara que Daphne saiu. Bárbara pede para Clarinha comer quantos biscoitos quiser, mas em segredo. Antero visita Bárbara. Romena reclama da cara de pau de Daphne em procurá-la depois de tudo. Daphne garante a Romena que não provocou sua situação com Gael. Ivete chega e debocha. Daphne pede para Ivete permanecer. Álvaro vê as mensagens e ligações de Olga e Ariadnas de Bárbara. Álvaro estranha a aproximação entre Bárbara e Ariadna. Ariadna conta para Álvaro que em breve Bárbara vai lhe contar a verdade. Bárbara conta para Antero que não encontrou Guadalupe. Antero revela para Bárbara que viu Gael e lhe deu o endereço de Efigênia. Antero confessa para Bárbara que Gael parece muito com Romeu, filho de Lupe. Gael chega em casa desolado e enfrenta Bárbara. Bárbara pede a Antero que se retire, mas Gael exige sua presença. Gael acusa Bárbara de ter mentido. Bárbara afirma para Gael que nunca lhe diria mentiras. Gael pergunta a Bárbara em que ano nasceu Lúcia e a Madame estranha. Gael revela a verdadeira data de nascimento de Lúcia e pede explicações. Daphne jura por seus filhos que não pretendia ter nada com Gael. Daphne confessa para Romena que só se envolveu com Gael após descobrir o resultado do DNA. Ivete xinga Daphne e Romena defende, embora alegue que não pode perdoá-la. Daphne admite para Romena que se apaixonou por Gael e confessa que é muito agradecida por toda a ajuda da empresária. Romena entende Daphne, mas garante que elas não vão conseguir ser amigas. Álvaro e Ariadna planejam novos encontros, mas a jornalista revela que vai ter que ser escondido. Álvaro lamenta que Ariadna tenha que ir embora. Gael pede a Bárbara que lhe entregue sua medalha e a apavora. Gael conta para Bárbara que já sabe que foi comprado. Antero se surpreende. Daphne chega e percebe o climão. Bárbara culpa Daphne pela situação e pensa que a enteada revelou a verdade para Gael. Gael então descobre que Daphne já sabia de tudo sobre o seu passado e não lhe disse nada. Guadalupe conta para Efigênia que tem que viajar para encontrar uma amiga. Guadalupe mente para Efigênia e alega que não sabe o que Bárbara quer com ela. Guadalupe pede dinheiro a Efigênia. Gael afirma que descobriu a verdade da pior maneira e Daphne não fez nada para impedir a sua dor. Antero sugere que Gael aprenda a perdoar, mas o empresário não aceita. Bárbara pede para conversar com Gael e Gemma aparece. Gael fica muito chateado por descobrir que todo mundo já sabia. Bárbara pergunta como Gael descobriu. Gael conta para Bárbara que descobriu por seu irmão gêmeo e apavora Antero. Bárbara se surpreende e Antero conta para Bárbara que Guadalupe teve 2 filhos e só lhe entregou um. Cassandra comemora por Ariadna dar uma nova chance ao amor. Ariadna pede segredo a Cassandra. Cassandra sugere que Ariadna saia da casa de Bárbara. Gemma liga para Ariadna e fala que Gael já sabe da verdade. Bruno fica feliz por Álvaro, que não se sente culpado. Bruno conta para Álvaro que Olga estava ali procurando na premiação. Álvaro manda uma mensagem e se desculpa com Olga. Ariadna liga para Álvaro e comenta sobre o problema na casa de Bárbara. Ariadna pede a Álvaro que busque Tadeu na escola. Gael reclama pelas mentiras de Bárbara. Gael chora por Joaquim e Bárbara terem lhe comprado e Guadalupe tratar os filhos como um cachorro. Bárbara jura a Gael que não sabia do seu irmão gêmeo. Gael não se comove com Bárbara e a enfrenta. Gael acusa todas por serem cúmplices de Bárbara, inclusive Ariadna. Antero consola Bárbara. Bárbara chora após Gael ir embora e garante que apesar de não terem o mesmo sangue, ele é seu filho. Tadeu sugere ao tio que pode ficar com Dino, mas Álvaro quer que o sobrinho seja mais responsável antes. Tadeu entrega para Álvaro um comunicado sobre o pagamento atrasado da escola. Bárbara jura a Antero que sua intenção não foi comprar Gael como uma mercadoria, e sim salvá-lo de uma vida miserável. Bárbara lamenta ter separado os gêmeos, mas o padre alega que Deus sabe o que faz. Bárbara deseja falar com Guadalupe, que Antero promete ajudá-la. Álvaro chega com Tadeu e encontra Bárbara inconsolável. Bárbara conta a verdade para Álvaro, que fica emocionado.
Álvaro confessa que nunca imaginou que Bárbara guardasse um segredo desse calibre. Bárbara pede a Álvaro que não a julgue, ressaltando que a proposta veio de Guadalupe. Bárbara conta para Álvaro que na época estava morrendo de dor e Joaquim igualmente desesperado. Álvaro afirma para Bárbara que eles cometeram um crime. Álvaro promete à mãe que vai conversar com Gael, mas alega que o irmão pode querer distância da família por um tempo. Ariadna alega que Gael devia saber da verdade, mas lamenta sua reação. Daphne fica triste com a situação de Gael, mas Ariadna afirma que em breve ele vai se recuperar. Daphne afirma que o pior ainda está por vir, caso Gael seja filho de Calixto. Daphne e Gema deixam Ariadna e Álvaro sozinhos. Ariadna afirma a Álvaro que vai apoiá-lo em tudo e o beija. Gael observa uma foto sua com Joaquim e fica indignado pelo advogado ter sido incapaz de revelar a verdade. Gael expõe sua tristeza com Joaquim e ressalta que está sem amigos, sem namorada e sem família. Daphne liga para Gael, que não atende. Álvaro liga em seguida e oferece seu apoio ao irmão. Gael agradece as palavras de Álvaro e desliga, pois não quer falar com ninguém. Gael segue reclamando com a foto de Joaquim. Bárbara conta para Gema que ela e Joaquim salvaram Gael de uma vida medíocre, mas lamenta que o filho pague pelos erros dos outros. Gema consola Bárbara. Bárbara admite que devia ter aceitado que perdeu sua filha e se culpa pela situação. Bárbara proíbe Gema de sentir pena dela, pois afirma que merece ser castigada por sua soberba. Efigênia descobre por Antero que Gael e Romeu são gêmeos. Antero pede a Efigênia que leve Guadalupe até a igreja. Efigênia conta para Antero que Guadalupe quer ir embora e por isso está atrás do dinheiro. Antero encontra Guadalupe na igreja. Antero promete ajudar Guadalupe com algo antes que ela viaje e mostra Bárbara para a antiga alcoólatra. Antero estimula Guadalupe a contar toda a verdade para Bárbara e demonstrar seu arrependimento. Bárbara questiona o motivo de Guadalupe nunca ter dito a Joaquim que eram 2 meninos. Guadalupe promete revelar a verdade para Bárbara, mas alega que não deseja ir para a cadeia. Bárbara admite que, se fosse o caso, também iria presa. A professora agradece a Ariadna por ter pago a mensalidade atrasada. Ariadna descobre que Álvaro quitou sua dívida. Guadalupe e Bárbara se emocionam na conversa. Guadalupe acredita que não merece perdão, pois Romeu não quer lhe ver e Gael não sabe de sua existência. Bárbara admite que não é uma mãe melhor que Guadalupe. Guadalupe pede perdão a Bárbara e revela que na época era viciada e só pensou em ganhar dinheiro. Guadalupe tenta se ajoelhar aos pés de Bárbara, mas a madame a impede. Bárbara conta para Guadalupe que fez mal ao pai de Gael, e Guadalupe comenta sobre Túlio, garantindo que não conhece nenhum Calixto. Bárbara descobre que Calixto não é o pai de Gael. Ariadna elogia o escritório de Álvaro, mas em seguida o encontra com Olga. Olga pensa que Ariadna foi entrevistar Álvaro. Daphne vai ao apartamento de Gael. Daphne pergunta o estado de Gael e pede para conversar com o amado. Gael joga na cara de Daphne o seu silêncio. Daphne tenta apelar pelo amor que sente a Gael, mas ele alega que entre eles não há nada, pois tudo acabou. Bárbara descobre que Calixto acordou e fugiu repentinamente do hospital sem que ninguém o visse. Vencer o desamor, resumo do capítulo 44. Bárbara é ameaçada com uma faca e implora por sua vida. Uma semana antes, Bárbara se desespera com a fuga de Calixto e passa mal. Bárbara reclama com a enfermeira por Calixto ter escapado. Ariadna dissimula na frente de Olga e finge que foi ao escritório parabenizar Álvaro por ter descoberto que ele ganhou o prêmio. Olga se surpreende ao descobrir que Ariadna ainda trabalha. Olga descobre que Ariadna e Eduardo se separaram. Ariadna e Olga se alfinetam. Olga beija Álvaro em seu rosto e deixa Ariadna com ciúmes. Daphne explica para Gael que quem deveria falar a verdade era Bárbara e não queria machucá-lo. Gael não aceita as desculpas de Daphne e a expulsa de seu apartamento. Bárbara agradece o apoio de Antero e Guadalupe. Antero garante para Bárbara que o pai de Gael já morreu. Bárbara conta para Antero e Guadalupe que Calixto fugiu do hospital. Guadalupe afirma para Bárbara que Calixto não é nada de Gael e a despreocupa. Ariadna agradece o apoio de Álvaro por ter pago a mensalidade atrasada da escola de Tadeu, mas ressalta que não precisava. Álvaro revela para Ariadna que ajudá-la o faz muito feliz. Álvaro beija Ariadna. Ariadna pergunta a Álvaro o motivo de Olga estar lhe procurando. Álvaro afirma para Ariadna que não pretende voltar a trabalhar com Olga. Ariadna conta a Álvaro que Olga vai se incomodar com a relação entre eles e pode chegar a sugerir que eles já eram amantes, mas o arquiteto não liga. Álvaro sente vontade de contar a todos que ama Ariadna e lamenta ter que esconder seu amor.
Ariadna conta para Álvaro que não vai desistir do processo contra Eduardo e ele oferece sua ajuda incondicional. Linda reclama com Eduardo pelo marido não aprovar nenhuma barriga de aluguel. Eduardo continua enrolando Linda, com o objetivo de fazê-la desistir da ideia. Antero pede a Bárbara que fique tranquila. Bárbara não entende o motivo de Calixto vigiá-la se não é familiar de Gael. Bárbara lamenta a tristeza de Gael e Guadalupe se oferece para falar com o filho. Bárbara confessa a Guadalupe que o melhor é que ela desapareça de suas vidas. Bárbara deseja que Gael enterre o passado e entristece Lupe. Lupe lamenta não poder conhecer Gael, mas admite que tem culpa. Guadalupe agradece a Bárbara por ter cuidado do seu filho e revela que não vai voltar a aparecer em sua vida. Bárbara se despede de Guadalupe e chora. Ivete cumprimenta Gael, que a ignora. Ivete conta para Romena que Gael deve ter terminado com Daphne. João José percebe que Daphne está triste e pensa que ela está triste por ser viúva, mas ela desconversa. João José pede a Daphne que continuem sendo amigos. Bárbara procura Ariadna no jornal e a surpreende. Bárbara conta para Ariadna que Calixto não é parente de Gael e fugiu do hospital. Ariadna afirma para Bárbara que todas estão em perigo de novo. Ariadna e Bárbara não entendem o que Calixto procura. Ariadna tenta deduzir quem é a mulher que procurava por Calixto no hospital. Álvaro e Bruno trabalham. Bruno afirma para Álvaro que Ariadna está mudando sua vida. Álvaro revela para Bruno que Gael é adotado. Álvaro confessa para Bruno que Gael não quer saber nada da família. Ariadna ressalta para a sogra que Calixto é fugitivo da polícia e Bárbara sente medo da vingança do bandido. Ariadna pretende alertar Daphne e Gema. Bárbara teme que Calixto as tenha denunciado e sente medo de ir para a cadeia. Ariadna tranquiliza Bárbara. Gema sente dificuldade na tarefa da escola e pede os conselhos a Lixa e Érica. Lixa e Érica convidam Gema para uma festa. Gema conta para Clarinha que vai ver quem está batendo na porta. João José afirma para Ivete que está aprendendo inglês. Ivete revela a João José que Gael está de mau humor. Ivete conta para João José sua suspeita sobre o término de Gael e Daphne. Uma senhora se interessa pelo quarto que Bárbara está alugando e pede para ver. Bárbara reclama com o oficial por não ter sido comunicada da fuga de Calixto. O policial conta para Bárbara e Ariadna que já estão procurando Calixto, mas minimiza sua importância. Bárbara discute com um agente que promete mandar uma patrulha para vigiar sua casa. Gael visita Romeu de novo e eles se cumprimentam. Romeu estranha a visita de Gael e ele pede desculpas ao irmão. Gael afirma que já descobriu a verdade. Gael expõe para Romeu sua tristeza por ter sido comprado e chama Bárbara de hipócrita. Romeu orienta Gael a não confiar em ninguém. Gael lamenta ter sido enganado. Romeu apoia Gael e sugere que eles se conheçam melhor. Romeu pede explicações a Gael. Bárbara briga com Gema por ter deixado uma estranha entrar em sua casa. Bárbara critica a inquilina e Ariadna tenta intervir. Bárbara pede a identidade da senhora e a indigna. Bárbara alega que a dama poderia ser a cúmplice de Calixto, mas Ariadna e Gema negam. Após as ofensas de Bárbara, a madame desiste do aluguel e vai-se embora. Bárbara admite que exagerou e perdeu uma boa oportunidade de alugar o quarto. Guadalupe garante para Antero que está arrependida e quer ajudar Bárbara. Antero pede a Guadalupe que não se meta na situação. Guadalupe se culpa pelo desprezo dos filhos e não entende como Gael e Romeu se encontraram. Guadalupe garante para Antero que Romeu não é bom e sempre influencia negativamente quem está à sua volta. Gael se emociona ao desabafar com Romeu. Romeu pede a Gael que o procure com frequência. Gael admite que exagerou com Bárbara e Daphne. Romeu desestimula Gael e afirma que sua família adotiva é tão culpada quanto Lupe, admitindo que teria reagido igual ao irmão. Daphne se apavora ao descobrir que Calixto fugiu. Bárbara conta para Daphne que o pai de Gael já morreu. Daphne acha a situação pior e sugere que Bárbara esconda outros segredos. Bárbara e Daphne discutem. Gema afirma para Daphne que ela também não foi honesta com Gael. Daphne conta para as companheiras que terminou com Gael e Bárbara comemora. Romeu garante a Gael que é sua única família. Romeu deseja o melhor para Gael e confessa que está sozinho na cadeia. Romeu conta para Gael que não pode desabafar com Piolho. Romeu e Gael se despedem e o bandido pede ao irmão que volte, pois quer desabafar também. Daphne reclama pela reação de Bárbara. Ariadna afirma que todas devem estar unidas para agir contra Calixto.
Daphne suspeita que Guadalupe tenha mentido, mas Ariadna não acredita e alega que Antero confirmou a versão da antiga alcoólatra. Daphne proíbe Bárbara de expulsá-la da casa de novo, pois já está mais do que comprovado que é filha legítima de Joaquim. Ariadna garante que ninguém vai embora, pois todas tentaram matar Calixto e devem ficar atentas à sua vingança. Gemma lembra a Bárbara que a casa está hipotecada por culpa de Eduardo. Bárbara lamenta que o quarto não tenha sido alugado e se culpa por ter enxotado a cliente. Eduardo conta seu plano para Esteves. Eduardo deseja que Ariadna aceite sua proposta e admite que está disposto a ajudar Bárbara com sua dívida. Eduardo conta para Esteves que sua cidadania ainda está em processo e por isso Linda está cuidando de seu dinheiro. Esteves desconfia de Linda e afirma ao amigo que sua esposa está lhe controlando. Ariadna revela para Álvaro que Calixto fugiu. Álvaro se preocupa e afirma à jornalista que a ama. Ariadna também se declara para o amado. Conrado conta para Ariadna que vai mandar sua resposta para Eduardo confirmando que ela não aceitou sua proposta. Conrado afirma para Ariadna que Eduardo vai ter que vir ao México enfrentar o processo e a preocupa. Gemma confessa às amigas que não sabe com qual roupa ir à festa. Poncho se oferece para ajudar Gemma. Jimmy é simpático com Gemma, mas Poncho impede que o amigo se aproxime da jovem e dança com ela. Ariadna expõe sua preocupação pela fuga de Calixto para Álvaro. Álvaro conta para Ariadna que vai se mudar para a casa de Bárbara de novo. Ariadna não concorda, mas Álvaro planeja visitar a mãe muitas vezes para ter um pretexto de ver a amada. Tadeu quase flagra Álvaro e Ariadna se beijando. Clarinha pergunta o que Bárbara está fazendo. Clarinha conta para Bárbara que gosta de pintar. Bárbara coloca Clarinha em seu colo. Bárbara sugere que Daphne compre pincéis, pois pode ensinar Clarinha a pintar. Daphne e Bárbara discutem de novo. Bárbara permite que Daphne continue com suas aulas, mas apenas com um aluno por vez. Daphne afirma para Bárbara que não pretende renunciar sua herança e planeja usar sua parte para ir embora para sempre. Gemma aprende a dançar com Poncho. Bárbara pergunta para onde Daphne deve se mudar, e a camponesa alega que quer alugar um apartamento perto de uma escola. Bárbara elogia Daphne por viver sua viuvez como Deus manda, sem querer substituir Nestor. Daphne conta para Bárbara que os maridos sempre permanecem no coração, e a madame concorda. Guadalupe reclama com Piolho por ter apresentado Gael a Romeu. Piolho afirma para Guadalupe que Gael não deve querer saber de Gael. Uma semana depois, Gael visita Romeu de novo. Gael critica Romeu por seus crimes e o bandido se defende. Romeu reclama de Marcela para Gael. Romeu e Gael conversam sobre Marcela e Omar, os protagonistas de Vencer o Medo. Gael lamenta que Romeu esteja preso. Romeu afirma para Gael que o irmão teve uma boa oportunidade, mas o empresário reprova por sua vida inteira ter sido baseada em uma mentira. Gael afirma para Romeu que não sabe mais o que quer da vida. Bárbara conta para Daphne que já está mais tranquila em relação a Calixto. Daphne concorda com a madrasta e não acredita que Calixto volte a persegui-las. Bárbara confessa para Daphne que está triste por seu distanciamento com Gael. Daphne conta para Bárbara que tem um novo aluno. Bárbara e Daphne surpreendem e conversam amistosamente. Daphne admira um prato com o nome de Gael. Ariadna lê os comentários dos leitores de suas matérias e se surpreende. Cassandra mostra para Ariadna o comentário de Medusa, que foi abusada por um homem misterioso e encapuzado. Ariadna não consegue esquecer que com ela quase aconteceu a mesma coisa. Ariadna pretende encontrar Medusa. Conrado avisa para Ariadna que já mandou uma intimação para Eduardo. Eduardo recebe o e-mail de Conrado e se enfurece. Eduardo pede a Linda que pause a busca por uma barriga de aluguel. Eduardo cobra Linda por sua cidadania e ela desconversa. Linda apresenta para Eduardo uma nova candidata para o aluguel do ventre e o deixa encantado. Bárbara chama Imelda para ir à igreja, mas a lojista revela que não conseguirá ir, pois surgiu um trabalho de última hora. Álvaro e Bruno vão a um local onde pretendem construir um edifício. Álvaro estranha que os habitantes ainda não tenham sido despejados. Álvaro se incomoda pelo espaço ser uma fundação de crianças com incapacidade. Bárbara anda sozinha pela rua e Calixto a ataca. Calixto promete se vingar de Bárbara e tenta estuprá-la. Lino aparece e sai no soco com Calixto. Lino pergunta o estado de Bárbara e a conhece. Vencer o Desamor, resumo do capítulo 45. Álvaro conversa com o empresário e afirma que não quer contribuir para que as crianças e suas famílias do centro comunitário não tenham onde ficar.
O empresário afirma que Olga é mais competente que Álvaro e o pede para pensar bem antes de tomar uma decisão para que não se arrependa. Um dia antes, Bárbara agradece a ajuda de Lino. Lino se apresenta a Bárbara. Lino se oferece para acompanhar Bárbara a denunciar Calixto. Bárbara admite para Lino que tem medo de denunciar Calixto, pois o conhece e o bandido sabe onde fica sua casa. Lino compreende Bárbara e não insiste, mas reitera seu apoio. Lino afirma para Bárbara que não vai permitir que Calixto a faça mal. Álvaro fica incrédulo com a construtora por ter escolhido um prédio que serve de fundação para as crianças com incapacidades. Bárbara conta para Álvaro que foi atacada por Calixto na rua. Margarida conversa com Eduardo e Linda. Eduardo questiona os motivos de Margarida querer ser barriga de aluguel. Linda se anima com Margarida e Eduardo admira o corpo da americana. Daphne lamenta que seu aluno não tenha ido à aula e critica para Gema pela falta de compromisso. Gema se preocupa com a demora de Bárbara, ressaltando que a tia já devia ter voltado da rua. Ariadna conta para Cassandra que escreveu para Medusa e espera que a moça responda para que possa apurar mais sobre o estuprador. Álvaro avisa Ariadna que Bárbara foi atacada por Calixto. Ariadna se preocupa e planeja acompanhar Bárbara e Álvaro na delegacia, mas o arquiteto recomenda que a jornalista vá para casa. Álvaro encontra Bárbara na delegacia e conhece Lino. Lino se retira e deixa Bárbara com Álvaro. Bárbara devolve o terno de Lino e o agradece. Bárbara afirma a Álvaro que Lino foi enviado por Deus para salvá-la. Ariadna revela para Daphne e Gema que Bárbara foi atacada por Calixto e as preocupam. Eduardo elogia a beleza de Margarida para Esteves. Esteves sugere que Eduardo tenha o bebê de modo tradicional com Margarida. Eduardo e Esteves conversam sobre sua situação financeira. Eduardo pensa que com o bebê, Linda pode deixá-lo ter sua independência financeira. Eduardo critica o controle de Linda e fica inconformado. Álvaro chega com Bárbara e afirma que vai permanecer na casa para proteger a todas. Bárbara confessa a Ariadna que está horrorizada, alegando que Calixto quer matar uma por uma. Bárbara pede a Gema que tenha cuidado no caminho para a escola e Daphne sai para ver os filhos. Ariadna suspeita que Bárbara ainda esconda alguma coisa. Bárbara conta para Ariadna que quase foi estuprada por Calixto, informando que o reconheceu pela voz. Bárbara conta os detalhes do disfarce de Calixto para Ariadna e a deixa apavorada. Romena e Gael conversam sobre trabalho. Gael é ríspido com Romena e ela se preocupa com ele. Gael afirma para Romena que eles só conversarão sobre trabalho. Ariadna conta para Bárbara que quase foi estuprada e elas se emocionam. Ariadna confessa para Bárbara que só teve a confiança de desabafar com uma pessoa, mas não revela com quem. Ariadna pergunta a Bárbara se Calixto estava usando um anel, mas a madame afirma que não sabe. Ariadna sugere que Bárbara denuncie Calixto por tentativa de estupro, mas a viúva sente vergonha. Ariadna alerta a Bárbara que muitas mulheres podem sofrer caso ela fique calada. Bárbara aceita os conselhos de Ariadna e ambas se dão as mãos em uma cena emocionante. Álvaro afirma para Bruno que deve cuidar melhor de Bárbara. Bruno revela para Álvaro que tudo está em ordem sobre a demolição. Álvaro lamenta a situação e pretende conversar com o diretor da construtora. Poncho pega Gema no colo e deixa Jimmy com ciúmes. Gema dança com Poncho. Romena conta o estado de Gael para Ivete. Ivete revela para Romena que Gael terminou com Daphne e sugere que ela reconquiste o amado. Romena se anima com a possibilidade de reatar com Gael. Érica se preocupa com Gema, mas Lixa alega para a adolescente que a amiga é muito exagerada. Poncho conversa com Jimmy e lhe conta que Gema será sua parceira de dança. Jimmy tenta apurar se Poncho quer algo com Gema. Álvaro faz uma panqueca em forma de dinossauro para Tadeu e o anima. Tadeu celebra a presença do tio e confessa que fica muito animado quando ele e Dino estão na casa. Tadeu conta para Álvaro que o drone que ganhou é chato e por isso prefere um cachorro. Linda resolve escolher Margarida com uma barriga de aluguel e Eduardo critica a pressa da esposa. Eduardo pede o seu dinheiro a Linda, que tenta despistá-lo. Eduardo insiste e Linda questiona a urgência. Daphne pensa em matricular Clarinha em uma creche. Clarinha pede para ir ao parque com Gael, mas a camponesa revela que isso não vai ser possível. Daphne confessa para Clarinha que sente saudades de Santiago. O aluno de Daphne lhe manda uma mensagem e pede para remarcar a aula. Gael olha as fotos da família e lembra de Romeu. Romeu liga para Gael. Gael questiona a ligação de Romeu, pedindo ao irmão que não se meta em problemas por sua culpa. Romeu alega estar preocupado com Gael.
Gael, por sua vez, confessa para Romeu que está triste. Romeu conta para Gael que o entende e o aconselha a ter mulheres e beber para melhorar. Romeu vê o perfil de uma moça em um aplicativo. Linda deduz que Eduardo não confia nela e afirma que não vai ficar com seu dinheiro. Eduardo se justifica para Linda e afirma que deve ir ao juizado se resolver com Ariadna, e Linda planeja acompanhá-lo. Eduardo confessa para Linda que Ariadna ainda não sabe sobre eles. Eduardo alega que Ariadna é interesseira e iria querer o dinheiro de Linda e por isso não contou nada. Álvaro e Ariadna namoram. Ariadna pede discrição e cuidado a Álvaro. Álvaro afirma para Ariadna que se esquece de tudo quando está com ela. Ariadna comenta com Álvaro que está com medo de investigar o caso de um estuprador, pois teme saber os detalhes, mas ressalta que é sua obrigação como jornalista. Álvaro elogia Ariadna e a admira. Daphne entende seu aluno e remarca a aula. Daphne encontra Álvaro e Ariadna juntos e se assusta. Daphne suspeita que algo esteja acontecendo entre os dois. Ariadna leva Bárbara para ampliar sua denúncia. Bárbara confessa ao policial que Calixto tentou estuprá-la. O agente questiona Bárbara e não acredita que Calixto abusaria de uma mulher com a idade da madame. O policial esclarece que os estupros são com mulheres jovens e indigna Ariadna. Ariadna exige que o agente de meia tigela faça seu trabalho, mas Bárbara sente vergonha. Bárbara conta tudo o que aconteceu na delegacia. Bruno e Álvaro contam ao empresário sobre a escola de crianças com necessidades no prédio. O diretor afirma para Álvaro que o terreno foi tomado ilegalmente por quem construiu a escola. Álvaro defende os invasores. O empresário critica os trabalhadores, afirmando que os donos da escola e as crianças vivem por pena, pois já os ofereceu dinheiro para a evacuação e sempre recusaram. Bruno admite a Júlio que não era essa a informação que tinha. Ariadna celebra que Bárbara tenha conseguido concluir a denúncia, mas a madame volta a reclamar da vergonha e resmunga com a nora até em momentos delicados. Bárbara admite para Ariadna que se sentiu humilhada, mas a agradece. Mas ela volta a reclamar do processo que a jornalista instaurou contra Eduardo. Linda elogia o trabalho de Eduardo, mas nota sua tristeza. Eduardo ganha um cheque de Linda. Eduardo se surpreende com a alta quantia que ganhou de Linda. Linda sugere a Eduardo que use o dinheiro para ajudar Bárbara na hipoteca. Linda pede a Eduardo que encontrem Margarida na clínica. O diretor da escola afirma que o terreno é propriedade legal da fundação e critica Júlio, afirmando que ele faz de tudo para ficar com o prédio, mas ressalta que não vai permitir. Álvaro e Bruno não sabem o que fazer, pois as permissões para a demolição já foram deferidas. Bárbara briga com Daphne por estar dando aula sem avisá-la. Bárbara se dá conta que Lino é o aluno de Daphne. Ariadna conta para Cassandra o que aconteceu com Bárbara e elas suspeitam que Calixto seja o estuprador em série. Cassandra sugere que Ariadna faça uma reportagem sobre o tema, mas a jornalista afirma que sem provas não pode afirmar nada. Bárbara conta para Daphne que Lino foi quem a salvou de Calixto. Bárbara é simpática com Lino. Surge um clima entre Bárbara e Lino. Júlio afirma para Álvaro que qualquer arquiteto queria estar em seu lugar. Álvaro afirma para Júlio que não quer derrubar a fundação e construir seu projeto em cima da infelicidade dos outros. Júlio ameaça tirar o prêmio de Álvaro e dar para outro que não se importaria com essas questões banais. Júlio tenta convencer Álvaro a aceitar, mas o arquiteto não cede. Júlio elogia a Olga para Álvaro e afirma que ele vai prejudicar sua empresa e seu sócio com a recusa. Álvaro faz uma contraproposta para Júlio e propõe dividir o novo prédio com a fundação. Romena e Ivete se preocupam com a demora de Gael para uma reunião com um importante cliente. Gael chega bêbado para o trabalho, deixando Romena preocupada e indignada. Lino elogia Daphne por seu trabalho como professora. Lino conta para Daphne no que trabalha e revela que é pintor e escritor. Lino conta histórias de sua vida para Daphne. Bárbara escuta escondido. Álvaro afirma para Júlio que daria uma ótima imagem ao centro comercial caso tivesse uma ala para essas crianças especiais. Álvaro expõe seus argumentos alegando que pegaria muito mal para a construtora na imprensa derrubar uma fundação de crianças especiais e Júlio promete pensar na proposta. Álvaro afirma para Bruno que não vai renunciar ao projeto e vai fazer sem prejudicar ninguém. Gael incomoda o empresário por estar bêbado. O cliente critica o trabalho de Gael e reprova suas sugestões. Gael critica o produto a ser divulgado e perde o controle ao discutir com o contratante.
O cliente renuncia seu apoio à agência e se retira. Gael renuncia ao seu trabalho e se demite. Margarida conta para Eduardo que é a segunda vez que vai ser barriga de aluguel. Eduardo elogia o corpo de Margarida e deixa Linda com ciúmes. Bárbara acompanha Lino até a porta. Lino elogia a casa de Bárbara e afirma que vai voltar para outras aulas. Bárbara olha para o caderno que Lino esqueceu com suas memórias. Romeu parabeniza Gael por suas novas atitudes. Gael agradece o apoio de Romeu e ele o abraça e pede ânimo. Romeu e Gael se despedem. O presidiário fica impressionado com a semelhança entre Gael e Romeu. Romeu confabula contra Gael, alegando que vai lhe convir pensarem que já está solto caso lhe confundam com Gael.